E o pai dessas crianças? Porque não é o mesmo pai. Não, o pai de Jurema, falecido Paulo Ney, Jandira, Matilde e Isabel, ele gostava muito de jogo. Ele pagou uma casa ali na Alameda e vendeu a casa para botar o dinheiro no jogo. E até hoje, eu passava no ônibus, a casa lá em pé. Né? E ele tinha uma dor no estômago, esse negócio de perder noite de sono, essas coisas. Eu levei ele para o hospital e ele lá ficou que não pôde sair mais. Quando eles iam dar alta para sair, deu um derrame nele. Aí eu levei Jurema e Paulo Ney para visitar ele, aí ele já estava nas últimas. Ele morreu no dia do incêndio do circo, um circo que tinha ali na Alameda. E eu fiquei grávida, era uma menina enorme. Mas eu não sei que se devido ao aborrecimento que eu tive, a garota nasceu e morreu. Eu ainda fiquei grávida ainda. Entendi. E o primeiro marido da senhora, dos primeiros filhos? Mesmo o primeiro filho sumiu na fumaça, porque ele também não queria nada com o trabalho, né? Que era o pai do falecido. O José Carlos é o meu filho mais velho. Morreu porque a madrinha dele pegou ele e depois não quis me entregar. E Luiz era muito manhoso, ela aí não quis ficar com Luiz, porque eu deixava essas crianças com a minha comadre para mim trabalhar no Rio. Aí tive um outro garoto, mas foi um aborto, né? Aí a criança nasceu e morreu. Aí depois que veio Jurema, Paulo Ney, Jandira, Matheus, tudo é um pai só. Agora já Verônica e Jaime era outro pai. Como era o pai deles? Saía da brasa e entrava na lavoreta. Aquele então, vi que ele morreu no quintal de um terreno que já me tinha comprado, né? A mulher, nem a mulher de Jame, ela ia lá. Jandira, coitada, que ia lá levar comida para ele, ver ele em cima da cama, não gostava de tomar banho, que quando foram ver ele estava cheio de bicho. Aí eu larguei ele de mão e fui trabalhar, nem ia lá visitar. Ele ajudou você a cuidar das crianças? Eu não estou dizendo que eu trabalhava mais do que outra coisa. E eu ainda tive um aborto dele. A senhora teve alguma patroa que era ruim? Não, até que ela não era boa, também não era ruim. Eu não era dessas criaturas de ficar reclamando, pedindo. Aí, eu acho que é por isso que eu levei mais a vida assim, sabe? Não gostava muito de estar reclamando com patroa, não. Se quisesse ajudar, ajudava. Aí consegui tirar meus documentos, trabalho de carteira assinada. Elas diziam que pagava lá, quando acaba não pagava era nada. Aí quando eu quis me aposentar, o que me valeu foi um patrão que eu tinha. Doutor Jame, ele era advogado, era juiz e era uma criatura muito boa. Aí ele acabou de pagar meu NPS. Então os patrões da senhora não pagavam os seus direitos? Não, era muitos poucos que pagavam. Até hoje, né, cara? Eles gostam que a gente trabalha, mas responsabilidade ninguém tem.
Qual foi a casa que a senhora ficou por mais tempo? A senhora lembra? Eu não me lembro, não. Verônica. Ô, Carol. Mas eu não fiquei muito tempo no Rio, eu fiquei. Eu trabalhava em Botafogo. Eu até esqueci o nome da patroa, ela era muito boa para mim. Aí eu vinha para casa, às sexta-feira de noite, só voltava segunda-feira de manhã. O resto da semana a senhora dormia lá? Dormia lá. E deixava as crianças por conta de Jurema, né? Dentro de casa. Era uma vida difícil de trabalhar em casa de família? Casa de família, toda a vida foi difícil. Agora pode ser que está melhor, né? Mas antigamente a gente tinha que dar um duro danado. E dessas patroas que passavam, você fazia as coisas, ela ia lá passar a mão para ver se estava direito. Se estava o jeito dela. Essas mulheres ficavam misturadas. A coisa que eu tinha mais raiva era de lavar. Você já pensou? A gente lavar essa roupa dos outros? Agora nós, a gente pede os filhos para aprender. E outra coisa, graças a Deus, que eu consegui botar meus filhos no colégio, né? Se fosse outra também, nem incomodava, né? Eu não sei ler, mas sempre fiz sacrifício, eu botei todo mundo. Até a Jandila, porque ela tinha problema, e naquela época, eles não colhiam qual é o problema, por que fulano não paga. Agora eles procuram saber, né, Carol? Mas antigamente não. E as crianças tinha num colégio ali na entrada do Caramujo, ela chamava Dona Flor. Aquela professora era muito boa. E era colégio pago. Aí o pai dela pagava o colégio para elas. E ela não procurou saber por que Jandira não. E eu também, pela minha vida, tinha que trabalhar muito, né? Mas a única que não aprendeu foi Jandira. Mas o resto, graças a Deus, todo mundo aprendeu a ler, escrever, escolher o que queria fazer, né? Quando você era criança, como era a sua relação com a sua mãe? Então, a minha mãe saía de manhã para trabalhar e quando eu era pequena, que eu ainda não me entendia, eu sei que eu ficava com a minha irmã, com as minhas irmãs mais velhas. Mas depois, quando eu cresci mais, as minhas irmãs casaram, aí ficou eu e meu irmão mais novo, e era assim, minha mãe saía de manhã para trabalhar e voltava à noite. E nesse período a gente ia para a escola, ficava em casa, também estudei em colégio semi-interno, dos 2 aos 18 anos, que ela deixava a gente no colégio 7 da manhã e saía às 5 da tarde, que era um colégio de freira. Depois que eu passei a estudar em colégio normal, que ganhei uma bolsa de estudo e estudava de tarde. Mas aí a parte da manhã eu ficava em casa, ela deixava as coisas em casa pra gente, almoço, as coisas, e à tarde ia pra escola. A sua mãe já comentou com você alguma vez sobre outros parentes dela? Ou só mesmo vocês de filho que ela tem? Então, ela sempre falou que ela era filha única, a mãe dela só teve ela, não teve irmãos, não teve nada, e que a mãe dela colocou ela de casa para fora com 12 anos. Então, ela saiu de lá do Espírito Santo e veio para o Rio e morava de favores na casa das pessoas, porque ela não sabia ler, né, nem escrever, e em troca era o trabalho dela. E os patrões dela, pelo menos os últimos, eram
Pagaram todos os direitos, eram legais ou não? Foi complicado? Então, os últimos que ela teve eram uns que ela trabalhava lá no Rio, ficava lá durante a semana e tal. Eles eram bem compreensivos. Teve uma até que ajudou no processo da aposentadoria dela, entendeu? Porque na época dela não tinha muito trabalhar de carteira assinada. Era um meio de troca, né? Trabalhava e ganhava uma roupa, ganhava uma coisa, trazia uma comida para casa que eles davam, e era meio que isso. Então, assim, não foi bem, ela não se aposentou com um salário que deveria ser na época, porque por causa dessas coisas, não tinha essa facilidade, né, que tem hoje. Você chegou a conhecer alguma patroa da sua mãe? Ela te levou alguma vez para um trabalho dela? Conheci algumas, porque a minha mãe, como era lavava para fora, passava e fazia faxina, tinha várias patroas, né? E eu cheguei a conhecer umas 2 ou 3, inclusive uma que tinha em volta de 10 ou 11 anos, minha mãe me levou para ir trabalhar lá. Eu só fiquei 2 dias, porque já na minha cabeça aquilo já não era o que eu queria para minha vida. Eu sempre pensei em estudar para não ter que passar por aquilo. E essa foi a comprovação máxima, que eu fui, era para dormir, e eu tive que jantar depois que elas comeram, né? Depois que ela e o marido jantassem e tal, e eu tinha que jantar, lavar a louça depois que eu ia dormir. Então eu já não gostei daquilo, não queria aquilo para mim. Aí eu fiquei uma noite e no outro dia, ela falou para minha mãe que ia me levar para casa porque aquilo não é para mim.